Olá, meus amores, muito bom dia para vocês. Sejam todos muito abençoados nesta manhã. E eu vim me pedir muita desculpa a vocês por ontem. Ontem eu não pude estar aqui com vocês. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci meu celular lá com a menina onde eu faço minhas unhas. Eu esqueci em cima da mesa. E saí, né? Vim embora, fui fazer as minhas coisas normais, né? Do meu dia de ontem. E aí o que aconteceu? Quando foi só depois que cheguei em casa que eu fui dar conta que o meu celular não estava comigo. E aí ela ficou de me entregar ontem mesmo, mas não me entregou. Hoje que eu tive que ir lá, né? Eu fui até lá no local onde eu faço minhas unhas. E aí ela me entregou. Fiquei muito agradecida a ela, né? Porque ela guardou meu celular para mim. Então ontem não deu para me fazer a live para vocês. Não deu, gente. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Não deu. Não deu para mim fazer a live. Mas hoje eu tô aqui, pela graça do Divino Espírito Santo, tô aqui com vocês para a gente dar continuidade, né? Dar continuidade àquele estudo, né? O finalzinho do livro de João, né? Segundo o Evangelho de João. E eu vi falar, né? Que eu parei quando Pedro é restaurado por Jesus, não foi? Que eu disse que continuaria com vocês. Pois é, mas não deu. Então hoje, nessa manhã, eu tô aqui para continuar com vocês quanto a isso, né? Você novo que está chegando, se inscreva. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. É de bom agrado que você se inscreva no canal, tá certo? E que você também compartilhe, né? Compartilhe. Leve esse estudo para alguém, convide alguém para participar do nosso canal, para estar aqui com a gente. É de grande importância isso, tá bom? Não esqueça de dar o like, apertar aí nessa mãozinha para mostrar o canal que você gosta, do que você vê, do que você ouve aqui, tá bom? Então vamos lá? Vamos aqui aos acontecimentos, né? O que aconteceu, né? Enquanto a restauração de Pedro por Jesus, tá certo? Eu vou ler aqui o versículo de número 15 e dou continuidade até o versículo de número 25. E aí nós encerramos o livro de João, tá bom? Segundo o Evangelho de João. E diz assim aqui, você tá pronto aí? Já posso continuar? Aqui fala assim, deixa eu botar essa câmera aqui melhorzinha. Vocês não reparem assim meu rosto simples, né? Simples que eu quero dizer isso, que eu estou sem maquiagem alguma, estou natural. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui então. Aqui no versículo de número 15 fala assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simeão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, eu estava lendo Simeão, né? Simão, tá, gente? Desculpa. Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo
e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Aquele que o trair, né? O que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Então, veja bem, vamos entender aqui. Aqui no versículo de número 15, fala sobre Simão, né? Que já era a terceira vez, né? A terceira vez que o Senhor Jesus aparecia aos discípulos depois da ressurreição. Então, foi pela terceira vez, ele sempre aparecia, né? E ainda não havia comentado nada sobre o Pedro, né? De tê-lo negado. Jesus não comentou nada. E aí diz aqui assim, com muita ênfase, o discípulo havia de ser considerado amigo, seguidor e conhecido do seu mestre, mas agora estava arrependido e envergonhado diante dele. Sabendo disso, o Senhor nem sequer tocou no assunto, para não humilhar ainda mais. Deus não esmaga ainda mais a pessoa aflita. Ao contrário, a restaura, concede-lhe perdão e age para que ela desenvolva novamente segurança para caminhar com ele. Tá? Isso aqui é a explicação que eu estou lendo aqui, mas deixa eu falar aqui com vocês. Vimos então que Jesus ele já havia aparecido para os discípulos por umas 3 vezes, né? Assim, nos conta que a palavra escrita, né? Está contando aqui, está falando aqui na Bíblia. E Jesus, ele não comentava nada a respeito de Pedro. Ele não fez comentário nenhum quanto a Pedro. Ele não falou absolutamente nada. Jesus é muito, assim, como é que eu vou dizer? Ele, na sua sabedoria, ele achou melhor não haver comentário. Então, Pedro, ele havia negado ao Senhor Jesus, né? Ele havia negado o Senhor Jesus. Pedro se achava um grande amigo de Jesus. E ele seguia Jesus. Ele se achava, né? Achava que era o melhor amigo de Jesus e seguia Jesus. Porém, Pedro, por um motivo de fraqueza, né? Vamos dizer assim, de fraqueza espiritual, ele estava numa situação de aflição, ele estava aflito, estava assim,
amedrontado, né? Estava com medo. Ele esqueceu que o Senhor Jesus não o deixaria de espécie alguma. Ele esqueceu e nada poderia atingir a ele. Ele esqueceu disso. Então, ele esqueceu que o Senhor Jesus era a fortaleza dele, que o Senhor Jesus é quem poderia dar a ele segurança e força, né? Ele, porém, estava se sentindo muito fraco espiritualmente. Pedro estava se sentindo fraco. Então ele temeu e ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus. Após ter feito essas negações, né, a negação a Jesus, ele ficou então aflito, ele ficou angustiado, né? Ficou muito aflito, porque ele lembrou das palavras de Jesus, né? Ele lembrou das palavras de Jesus quando Jesus foi a ele e falou com ele que se ele o amasse, né? Então, Jesus, vendo assim o quanto Pedro estava arrependido, vendo a vergonha, né, de Pedro, Pedro ficou envergonhado e arrependido. Então, Jesus preparou a Pedro. Ele preparou a Pedro. Ele derramou de uma unção, né, da unção dele de compaixão e de amor, né, e perdoou a Pedro. Então, ele concedeu a Pedro novamente a certeza de um caminhar com ele. Você entende? Ele concedeu para Pedro a certeza de que, embora ele tivesse negado, que ele poderia, que ele o perdoava, mas que ele permanecesse seguindo a ele, estando com ele novamente. Então, Pedro teve a certeza desse caminhar, né, com Jesus. Mas Pedro falhou, né? Ele falhou na fé dele e ainda bem, né, que ele se arrependeu. Ele se arrependeu e foi perdoado por Jesus, né? Então, o que mostra aí? O reafirmamento do amor. O reafirmamento do amor de Cristo para conosco, né? O Senhor Jesus, ele tem compaixão, mesmo ele sabendo que somos errantes, né? Ele quer que você se arrependa, que você se envergonhe pelo teu erro. Como aconteceu com Pedro. Pedro se envergonhou e se arrependeu. Então Deus o perdoou. Deus, antes de ele deixar uma pessoa cair, né? Antes dele deixar uma pessoa cair, Deus dá a oportunidade para a pessoa se arrepender, voltar atrás, se arrepender do erro, né? E se redimir com Jesus, se humilhar para o Senhor e pedir a Ele perdão pelo erro cometido, você entende? Então, o Senhor Jesus, ele contempla os seus filhos, as suas ovelhas. Ele contempla os seus filhos quanto à sua sinceridade, né? Então, ele tem aquela compaixão, né? Tem compaixão por aqueles que se redimem com ele, que se arrepende, que pede perdão pelos seus erros. O Senhor Jesus, ele sempre dá a oportunidade para as pessoas se consertarem e voltar para ele, né? Essa aqui é a grande, essa é a grande história, né? Essa que foi a história de Pedro, né? A restauração de Pedro. Jesus restaurou Pedro, porque ele teve compaixão de Pedro. Ele viu nele sinceridade, ele viu nele vergonha e arrependimento pelo ato cometido de negar a ele por 3 vezes, né? Então, Jesus apareceu para os seus discípulos mais ou menos umas 3 vezes, né? E ali ele conta, né, quanto ele vai dando ensinamento, continua dando ensinamento e tudo, mas não conta quanto à negação de Pedro referente a ele, né?
porque o Senhor Jesus estava esperando. O Senhor Jesus sabe todas as coisas, ele só de olhar para você, ele já sabe. Então ele já sabia quanto à aflição, quanto ao sentimento, aquilo que Pedro estava sentindo, né? Aquela aflição que ele sentiu quando ele negou Jesus, porque ele sentiu, Pedro estava se sentindo fraco, ele teve medo, ele foi temeroso e negou a Jesus. Mas o Senhor Jesus viu nele a aflição e a sinceridade, né? Nele, e o perdoou por essa negação, por ter negado a ele, e derramou sobre ele a unção da compaixão. O Senhor Jesus derramou sobre Pedro a unção da compaixão, porque o Senhor Jesus é compassivo para com os seus, né, para com seus filhos, e ele dá oportunidade para cada um de nós, né? Assim como ele fez com Pedro, né, sendo compassivo com Pedro, restaurando Pedro, ele dá oportunidade para cada um de nós, para que a gente venha se redimir com ele, para que ele possa nos perdoar quanto aos nossos erros, né, quanto aos nossos erros, pecados, e ele então quer ver o seu posicionamento quanto ao direcionamento em segui-lo, em continuar firme seguindo ao Senhor Jesus. E assim ele não te deixa cair, né? Ele não te deixa cair porque ele é compassivo. E ele então espera dar essa oportunidade para que você venha se arrepender. Essa é a condição do Senhor Jesus. A oportunidade, ele te dá a oportunidade de arrependimento para que você esteja, né, mais com ele, frequentemente com ele, continue seguindo com toda a sua sinceridade, com toda a sua veracidade, porque foi o que Pedro mostrou para ele na época. Deus mostrou para ele o quanto ele estava aflito, o quanto ele estava arrependido e envergonhado por ter negado a Jesus. Então, seja você uma pessoa que se arrepende dos seus erros para com o Senhor Jesus, dobre o seu joelho e converse com Deus, seja franco na conversa com Ele, dizendo para Ele quanto aos seus erros e quanto você foi fraco, né? O quanto você foi fraco em assim se deixar levar pelas circunstâncias, né? Achando que o Senhor não estaria contigo para te fortalecer, porque Ele está o tempo todo do nosso lado para nos fortalecer. Ele quer ver a certeza de que você confia nele, né? E que você o ama verdadeiramente. Por isso o Senhor perguntou para Pedro 3 vezes: tu me amas, né? E Pedro disse, ficou, né, daquele jeito meio se achando, né, que era realmente um verdadeiro discípulo com Jesus, que não o negaria, e na hora H ele negou a Jesus por temer, né, por ter medo das consequências, do ocorrido, né, do que estava acontecendo com ele. Então, seja você uma pessoa que se redime com Deus, com Jesus, dobrando seu joelho, orando, se arrependendo das suas ações, das coisas, né, que você fez, e que você tem certeza que foi uma experiência que te trouxe vergonha, mas que você se arrependeu verdadeiramente, e para que você seja perdoado, né? E o Senhor Jesus, com a sua compaixão, ele vai compreender a sua decisão, ele vai compreender por que você se deixou levar pela ocasião, e vai te perdoar e vai te ajudar, né? Então, nós temos que ter esse amor, esse zelo com o Senhor Jesus, assim como Ele tem conosco. Ele nos ama verdadeiramente, Ele tem zelo pela gente. Então, nós devemos nos entregar verdadeiramente, com todo amor, com toda a veracidade para o Senhor Jesus, para que Ele possa nos perdoar e continuar seguindo os passos dele, tá certo?
Seja você uma pessoa verdadeira, correta, uma pessoa que quer continuar, né, se instruindo contra a palavra do Senhor Jesus e seguindo o espaço dele para que você possa ter uma vida mais tranquila, tá certo? Amanhã eu venho então com vocês, a gente vai dar início segundo, vamos entrar para Atos dos Apóstolos, né? Está falando aqui na Bíblia, Atos dos Apóstolos, tá vendo? Nós vamos começar este livro de Atos dos Apóstolos até que a gente venha encerrar e depois a gente volta lá no início para a gente recapitular, né? Pensarmos juntos, né? Porque assim, o fato de a gente voltar no início, isso vai nos ajudar, né, cada vez mais a fixar quanto à palavra do Senhor Jesus. E quando nós fixamos quanto à palavra dele, nós vamos nos restaurando, né? Nós vamos nos restaurando. O Senhor Jesus, na verdade, vai restaurando a gente, assim como ele restaurou Pedro. Ele vai restaurando a nós e vai nos dando certeza e confiança que ele é Deus e que ele pode todas as coisas, tá certo? Então, o nosso primeiro trato vai ser a gente, quando terminar aqui, né, quanto tudo que diz referente à palavra do Senhor, né, nós vamos voltar lá em Gênesis e vamos então começar a esmiuçar quanto o início de tudo e saber o que nós aprendemos, né, quanto a veracidade da palavra do Senhor Jesus. Porque quando nós recebemos a palavra do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai nos, como é que eu vou dizer, vai qualificando a gente para que a gente venha realizar, né, coisas e realizar também a sua obra, né, espalhar a palavra do Senhor, né? É por isso que é bom a gente estar sempre recapitulando para fixar em nós a palavra do Senhor Jesus, para que ela possa ser espalhada com mais, como é que eu vou dizer, com mais firmeza, né? Com mais certeza, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser. Me perdoem aí que ontem eu não pude estar aqui com vocês, devido, né, o problema do celular que eu esqueci lá na minha manicure, mas hoje fui lá, peguei, tô com ele aqui, graças a Deus, né, que eu só posso fazer a live através do meu celular, né, eu dependo desse celular para dar continuidade ao nosso estudo, né, o nosso estudo bíblico e dar continuidade quanto a tudo, né, nós temos que ter como diz a palavra do Senhor, ter tempo para tudo, né? Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para tudo nessa vida. Então, nós devemos guardar isso e saber, né? Saber que cada tempo vai nos, como é que eu vou dizer? Nos mostrar, né, o caminho correto a seguir, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de orar, não. Agradeça a Deus pelo seu dia, pela sua saúde, pelo ar que você respira, pelo dom da vida, tá certo? Até amanhã. Tchau.